Bom, então vamos lá. Gente, nas últimas aulas, na última aula, inclusive, nós abordamos o assunto que foi a análise de circuitos, né? A resolução de circuitos, utilizando a análise das correntes nos ramos. Hoje nós vamos estudar o método das malhas e pretendo chegar no método dos nós também. E o método das malhas, o que eu vou fazer? Eu peguei este circuito como exemplo e eu vou explicar essa metodologia através deste circuito. Vocês vão perceber que não é muito diferente, até um pouco mais fácil do que a análise por ramos, né, das correntes nos ramos. O método das malhas ele é até mais prático, para falar a verdade. Então, por onde que começa, né? A metodologia, ela começa muito parecida com o que a gente estudou até agora. Então, o primeiro passo, definir o sentido das correntes elétricas. Bom, o recomendado é que seja sentido horário. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. De fato, se você errar o sentido, a corrente elétrica, o valor vai dar só negativo, né? Mas matematicamente dá na mesma. Então, o que nós vamos dizer? O que eu estou falando com isso? Olha só, eu vou marcar aqui a corrente elétrica, a corrente elétrica I1. Vou considerar que a corrente elétrica I1 está circulando aqui, ó, desse jeito, tá bom? Então, isso daqui é I1. E vou considerar também a corrente elétrica I2, né, circulando aqui nessa malha 2, nesse sentido também. Então, eu padronizei, né, dizendo que a corrente elétrica, as duas circulam no sentido horário. Será que de fato são? Talvez não, né? Talvez alguma delas ou as duas estejam no sentido contrário. Aí o resultado só vai dar negativo. Bom, aí o segundo passo é definir as polaridades dos componentes. Então, definindo as polaridades, né, a gente vai, para definir as polaridades, nós precisamos de observar o sentido da corrente elétrica, tá bom? Então, veja bem, a gente já sabe que as fontes de tensão já têm a polaridade definida, né, positivo e negativo, estão aqui definidas as polaridades. A corrente elétrica vai entrar aqui no resistor R1, então aqui é positivo, e sai daqui, aqui fica negativo. A corrente elétrica I1, quando ela entrar no resistor R3, ela vai entrar por cima e sair por baixo. Então, vai ficar assim, ó, positivo e negativo, tá bom? Agora, vamos considerar a corrente elétrica I2, na malha 2 do circuito. A corrente I2, ela entra no resistor R2, então aqui em cima é positivo, e sai aqui embaixo, vai ser negativo de cal. Observa que agora, no resistor R3, ela entra por baixo, a corrente elétrica I2. Então, o resistor R3 tem a polaridade definida em função da corrente elétrica I2, inversa da corrente elétrica I1. Observa que para I2, a polaridade no R3 é positiva embaixo e negativa em cima. E para a corrente elétrica I1, a polaridade em R3 é positiva em cima e negativa embaixo. Então fica... Marco, Diga, isso não anularia no sistema, não? Essa resistência? Se as correntes elétricas forem do mesmo valor, aí o resultado seria nulo, né? Ele seria anulado. Mas a gente não sabe se elas são do mesmo valor, né? Entendeu? Ah, entendi. Observa, gente, se a gente fosse pelo método da análise das correntes nos ramos, a gente teria aqui, olha, aquela equaçãozinha, a gente poderia dizer que I3, a corrente no resistor I3, é a diferença de I1 menos I2. Por que eu estou subtraindo? As correntes elétricas I1 e I2 circulam em sentidos opostos no resistor R3. É lógico que isso é muito... Essa equação só vai simplificar a quantidade de equações do circuito, tá bom? Então, vamos lá, já que a gente está falando disso, ó, o passo número 3 é definir as equações de cada malha. Então, definir as equações das malhas.
E o que seria o passo número 4? Resolver as equações. Então, vamos executar esse método agora, né? Então, olha lá. Se a gente for analisar a malha 1, né, vamos colocar o seguinte, ó, malha 1. O que seria a malha 1? Seria esse lado de cá, ó, formado por E1, R1 e R3. Então, tudo isso daqui, ó, é a malha 1 e nós vamos chamar esse lado de cá de malha 2, tá bom? Então, quando a gente analisa a malha 1, nós poderíamos dizer que a somatória das tensões elétricas tem que ser igual a zero, considerando o sentido horário, né? Isso implica que, olha só, E1 é uma elevação de tensão, depois tem uma queda de tensão em R1 e uma queda de tensão em R3. A equação, né, da malha ficaria da seguinte forma: E1 menos VR1 menos VR3 é igual a zero, tá? Substituindo pela lei de Ohm, nós poderíamos ter isso daqui, ó, E1 menos I1 vezes R1 menos I2 vezes R2 igual a zero. Bom, o que nós... Opa, desculpa, gente. Aqui é I3 vezes R3. Ó. Então, vou substituir aqui, I3 vezes R3. Só que o R3 é a diferença de 1 menos I2. Então, olha aí. Vamos reescrever essa equação agora da seguinte forma. Ó. E1 menos I1 vezes R1 menos I3. O que é o I3? É I1 menos I2, que multiplica R3. Isso daqui é igual a zero. Aí nós vamos multiplicar aqui dentro, né? Então, nós teríamos o seguinte, ó, E1 menos I1 vezes R1, aí menos I1 vezes R3. Então, vai ficar assim, ó, I1 vezes R3. E depois, I2 vezes R3, só que vai ficar positivo, né? E 2 vezes R3 igual a zero. Vai ficar positivo por quê? Porque nós temos menos com menos, vai dar mais. Substituindo os valores, então, ó, o valor de E1 vale 2 volts. Então, nós teríamos isso aqui, ó, 2 volts, menos I1 vezes 2, menos I1 vezes o valor de R3, que vale 4 ohms. Mais I2 vezes R3, né? I2 vezes 4. Isso daqui vai dar zero. Então, nós temos, ó, 2 menos, menos 2 e 1 com menos 4 e 1 vai dar menos 6 e 1, ok? Vai ficar aqui, ó, 2 e 1 negativo com 4 e 1 negativo. Mais 4 e 2. Ok, nós já temos uma equação aqui, ó, isso tudo aqui é igual a zero. Ok? Bom, então tiramos a equação dessa malha. Vamos agora para a malha 2. Vamos deixar essa equação aqui por enquanto. Observa que essa equação, gente, é muito importante. Ó. Essa equação ela tem duas variáveis, I1 e I2. Se a gente conseguir tirar, né, na malha 2 uma equação com as mesmas variáveis, somente I1 e I2, com duas equações, a gente resolve o circuito e nem precisaria de matriz determinante, mas dá para resolver com matrizes determinantes também. Mas vamos lá, malha 2. Então, na malha 2, mesmo princípio, né, a somatória das tensões tem que dar zero, considerando o sentido horário. Então, na malha 1, na malha 1 foi I3 igual a I2, I1 menos I2, e na malha 2 nós vamos considerar I3
né? Eu vou considerar que o I2 é maior agora, I2 menos I1, ok? E vamos reescrever a equação agora. Então, vamos lá, olha. Considerando, então, o circuito, né? Menos E2... Então, menos E2, menos VR2, menos VR1. Desculpa, eu vou colocar na sequência certa. Aqui V3 e aqui VR2. VR3 e aqui VR2. Isso tudo aqui é igual a zero. Ok? Muito bem. Então, olha que interessante. Vai ficar menos E2, aí menos o VR3, que vai ser I2 menos I1, que multiplica 3, menos a corrente I2, vezes R2 igual a zero. Muito bem, substituindo os valores, nós temos... Não vou substituir ainda não, vamos terminar de resolver aqui, ó. Vai ficar menos R3, né? Não dá para substituir os valores aqui, vamos lá. O E2 vale 6, então vai ficar menos 6. I2 nós vamos manter, né? Então vai ficar menos I2. Menos I2 vezes R3, que vale 4. Menos com menos fica positivo, ó, mais I1 vezes 4, menos I2 vezes 1, que vale R2. Então, nós temos menos 6, aí 4 I2 negativo com I2 negativo vai dar menos 5 I2. Ok? Aí mais 4 I1. Ou seja, essa equação vai ficar o seguinte, ó. Vamos deixar aqui, eu vou reescrever aqui embaixo. Peraí. Tem que reescrever isso aqui. Então, vamos lá. Malha 2, colocando na sequência certa, ó, 4 e 1, menos 5 e 2, igual a 6. Tá vendo? 6 passa para o outro lado negativo, tá? Então, a matriz ficaria 6 e 4, e menos 4 e menos 5, né? Essa matriz vai ser igual a 2 e 6. Muito bem. Então, para achar o valor da corrente elétrica I1, nós vamos substituir 6 e 4 por 2 e 6. E menos 4 e menos 5. Isso dividido pela... que vai ser 6 e 4. Menos 4 e menos 5. Então, determinante, nós temos 2 vezes menos 5, menos 4 vezes 6, dividido por 6 vezes menos 5, menos 4 vezes 4, né? Vamos conferir, 2 vezes menos 5, 6 vezes menos 4, 6 vezes menos 5 e menos 4 vezes 4. Então, aqui nós temos menos 10, né? Que essa é a primeira conta, mais 24, ok? Dividido por 6 vezes menos 5 dá menos 30, mais 4 vezes 4, 16, não é isso? Menos 10 com mais 24 dá 14.
e menos 30 com mais 16, menos 14. Então, a corrente elétrica I1, menos 1 ampere. Tá aí, ó. Então, o sinal de negativo se indica que eu errei o sentido inicial da corrente elétrica, tá? Apesar de toda a confusão, gente, até agora, conseguiram entender? Tá tudo certo? Tudo certo. Tá, porque se precisar de voltar a explicar de novo, eu me perdi ali no início com aquele erro ali de montar as equações, eu volto e refaço aqui. Vamos calcular... Marco, tem como você voltar lá em cima só para me tirar uma foto? No intervalo eu copio, porque no início da aula eu perdi. De qual parte? Do enunciado do problema. Aqui. Isso mesmo. Ok? Beleza, vamos lá calcular o T2, então. Ô, Marco Túlio, na malha Oi. 1, sempre quando o I1 der negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1? Não, você pode deixar o resultado assim, não é problema não. O fato de ter dado negativo só indica que a gente errou o sentido da corrente. Não, na malha. Para facilitar, podia até simplificar por 2 a malha 1. Você está falando da equação. Isso. Realmente aqui poderia multiplicar tudo por 2. Desculpa, dividir tudo por 2, igual o Vinícius disse. Mas o que eu fiz aqui para tirar a equação? Acho que você está falando pelo fato de eu ter escrito 6 vezes 6 e 1 menos 4 e 2 igual a 2, é isso? Isso. No caso, Bom, daria, o que eu fiz... a malha 1 daria com sinal invertido. Se eu pegar o 2 e colocasse do outro lado, Ficaria 6 e 1 mais 4 e 2 igual a menos 2, né? Se a gente pegar desse jeitinho e jogar ali, também vai dar o mesmo resultado. Mas o que eu fiz? Eu peguei isso aqui e multipliquei por menos 1. E deu essa equação aqui, ó, 6 e 1 menos 4 e 2 igual a 2. Era essa a sua pergunta? Sim, essa é mesmo. Ok, é isso aí. Isso aí. Obrigado. Beleza? Bom, então vamos lá. Tá faltando resolver a corrente I2. Então, I2, nós vamos pegar a matriz 6 e 4, e o menos 4 e menos 5 nós vamos substituir por 2 e 6. E aqui embaixo a gente mantém a matriz original, que é 6 e 4. Opa. 6 e 4 e menos 4 e menos 5. Bom, então, em cima, né, nós temos 6 vezes 6, a determinante, né, multiplicando cruzado, 6 vezes 6 menos 2 vezes 4. Dividido pela determinante de baixo, que a gente já sabe quanto que vale, ó, menos 14, está aqui, ó, tá, menos 14. Então, 36 menos 8 dividido por menos 14. 28 dividido por menos 14. Então, nós temos que vai dar I2 igual a menos 2 amperes. Então, observa, gente, que o sentido das duas correntes nós erramos, né? Precisava de ser no sentido contrário, né? Se deu negativa porque a gente errou o sentido da corrente. Ok? Alguma dúvida até agora? Posso seguir? Vou resolver um outro exemplo, tá? Vamos lá.
determinar as correntes do circuito. Ok? Muito bem, deixa eu trazer o circuito. Márcio, Oi. no caso lá, para eu achar o I3 lá no exercício, é só jogar em uma daquelas duas fórmulas, não é isso? Na verdade, eu esqueci de calcular o I3, né? Vamos calcular aqui. Seria o seguinte, ó, I3, por exemplo, se eu pegasse na última malha que a gente fez, I3 igual I2 menos I1, né? Então, seria o I2 menos 2 amperes e o I1 menos 1 ampere. Então, vai dar menos 2 mais 1, que é igual a menos 1 ampere. Ok? Bom, então veja bem. Se a gente fosse calcular, considerando a malha 1 que a gente fez, I1 menos I2, a corrente então seria I1 vale menos 1 ampere, menos a corrente I2 que vale menos 2 amperes. Então, seria menos 1 mais 2. Então, o I3 seria igual a 1 ampere. Observa que o resultado certo seria o de baixo, né? Que está no sentido certo da corrente. O certo é I1 menos I2. Mas, como todos os sinais estão trocados, né? O negativo só indica o sentido da corrente. Sentido errado. Mas, em termos de módulo, I3 vale 1 ampere. Ok? Bom, então vamos para esse circuito aqui agora. Deixa eu desenhar aqui o circuito. Ok, esse resistor aqui é o R3, 2 ohms, E2, 10 volts. Aqui nós temos o R2, 6 ohms, R1, 1 ohm, e E1, 5 volts. Ok, então o primeiro passo, gente, é a gente determinar o sentido das correntes elétricas. Então, você sempre considerar que a corrente elétrica no sentido horário, I1 e I2, ok? Então, tá ali, ó, I1 e I2. As polaridades, né? As fontes de tensão já têm polaridade determinada, positivo, negativo, negativo. O R1, positivo embaixo, negativo em cima. O R3, positivo em cima, negativo embaixo, ó, nesse sentido. Analisando a corrente I1, se a gente imaginar a corrente I1 entrando através de R2, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo, que ela entra por cima e sai por baixo. A corrente I2, ela entra no resistor R2 por baixo e sai por cima, então aqui vai ficar positivo e aqui negativo. E nós temos então aqui uma malha, que eu vou chamar de malha 1, e aqui a malha 2. E nós vamos determinar a equação das duas malhas, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Malha 1. Ok? Considerando a malha 1 sendo formada por E1, R1, R2 e E2. Ok? Então, a corrente elétrica I1, ela entra através aqui de E1, tá? Então, eu vou considerar aqui como sendo positivo, né? Então, nós temos E1
positivo, menos a queda de tensão em VR1, tá certo? Né, positivo e negativo. Depois, a queda de tensão em R2, menos VR2, e menos E2 igual a zero, tá? Então, olha só, menos E1 menos, o que é o VR1? Vai ser I1 vezes R1, menos VR2. Aí o VR2, nós vamos ter, então, a diferença de I1 menos I2, que multiplica R2. E menos E2 igual a zero. Bom, substituindo os valores, ó, E1 vale 5. Menos R1 vale 1. Então, eu vou escrever 1 aqui, 1 vezes I1, né? Menos 1, I1. Aí, menos o I1 vezes R2. O R2 vale 6, então eu vou escrever assim, ó, menos 6 vezes I2, que é I2 vezes R2. Aí mais, por que mais? Porque esse negativo vezes esse negativo vira positivo. R2 vale 6 vezes... Aqui já é para você ver, já ia dar zebra de novo, ó. Já estava errando aqui, ó. Aqui é o I1, né? Menos 6 vezes I1. Né? E depois vai ficar mais 6 vezes I2. Menos E2. Aí o E2 vale 10 volts. Isso tudo aqui é igual a zero. Bom, 5 com menos 10, né, vai dar menos 5. Então, vamos resolver primeiro. Vamos colocar na sequência assim, olha. I1, menos I1 com menos 6 I1 vai dar menos 7 I1, né? Menos I1 com menos 6 I1. Aí depois, mais 6 I2 e menos 5 igual a zero. De onde que vem esse menos 5? Que é 5 menos 10. Ok? Até agora tranquilo, gente? Esperamos que sim, né? Se eu não cometer nenhum outro errinho aí. Só vou fazer isso aqui agora. Mais 6 e 2 igual a 5. Vou jogar o 5 já do outro lado da igualdade. Ok? Muito bem, então menos 7 e 1 mais 6 e 2 igual a 5. Agora vamos para a malha 2, então. Malha 2. Ó, na malha 2, considerando a corrente elétrica I2 agora, observa que o E2 agora ele fica sendo positivo. Então vamos começar por E2. Ó. E2 eleva a tensão. Tá? Então, E2, considerando o sinal do lado direito aqui, olha, de R2, então eu vou colocar assim, menos VR2, que é uma queda de tensão. Então, E2 menos VR2 menos VR3, que é a queda de tensão aqui no resistor R3, igual a zero. Vamos substituir as correntes elétricas, né? Então, vamos seguinte, ó. E2 menos VR2. O que nós temos aqui no VR2? A diferença das correntes. Então, lembra que a gente tem que inverter agora. Na malha 2, I2 que está no sentido positivo, ó, de baixo para cima, né, de positivo para negativo. E o I1 que é negativo agora. Por isso que inverte. Agora fica I2 menos I1. Tá bom? Menos VR3. O que é o VR3? É I2... Opa, não, está faltando aqui, ó. Vezes R2. Menos o VR3, que é I2 vezes R3, que é igual a zero. Então, substituindo os valores, E2 vale 10, menos, aí vai ficar assim, menos I2 vezes R2, o R2, ele vale 6, né? R2 vale 6, então vai ficar menos 6 I2
mais esse menos vezes esse menos vira mais, 6 e 1, menos o R3 vale 2, então vai ficar menos 2 e 2, tá vendo? R3 vale 2, menos 2 e 2 igual a 0. Bom, então vamos dar mais um passo aqui, ó. 10 menos 6 e 2 com menos 2 e 2 vai dar menos 8 e 2, tá? Mais 6 e 1 é igual a 0. Bom, vamos colocar na sequência certa. Eu vou fazer o seguinte. Então, 6 e 1 mais, não, para mais não, menos 8 e 2 é igual a menos 10. Ok? Joguei o 10 do outro lado da igualdade, trouxe o 6 e 1 para frente aqui. Posso deixar desse jeito ou eu posso multiplicar tudo por menos 1, dá na mesma. Menos 6 e 1 mais 8 e 2 igual a 10. Eu vou trabalhar com essa equação de baixo. Tá? Desculpa, essa é a primeira. Bom, então é o seguinte. O que nós vamos ter, então, de equação final? Nós temos o seguinte, olha. Vamos montar o sistema. A equação da malha 1, menos 7 e 1, mais 6 e 2, igual a 5. A equação da malha 2 é 6 e 1, menos 8 e 2, igual a menos 10. Então, quando a gente monta as matrizes, né, eu faço assim, para ficar mais fácil o entendimento, nós temos menos 7 e 6, né, essa é a primeira coluna, a segunda coluna é 6 e menos 8. Então, essa matriz é igual a essa matriz aqui, ó, 5 e menos 10. Ok? Até agora, tudo certo, gente? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar calculando, então, a corrente I1. I1 vai ser igual, eu vou pegar essa matriz, substituir essa primeira coluna por essa matriz aqui, ó. Então, nós temos 5 menos 10 e 6 e menos 8, dividido pela matriz original, que é menos 7 e 6 e menos 8. Então, 5, multiplicando cruzado, 5 vezes menos 8, menos 6 vezes menos 10, né? 6 vezes menos 10. Dividido por menos 7 vezes menos 8, menos 6 vezes 6. Ok? Então, resolvendo, nós temos em cima menos 40, né? Vai ficar assim, ó, 5 vezes menos 8, menos 40. Menos 6 vezes menos 10 dá 60. Então, menos 40 mais 60. Dividido, menos 7 vezes menos 8, 56. Menos 6, aqui vai dar 36, né? Então, a matriz vai ser
menos 40 mais 60 dá 20. 56 menos 36 dá 20 também. Sem graça esse negócio. Então, nós temos que 1 ampere. Tá aí, o valor de 1. Ok? Vamos agora calcular o valor de 2. Então, I2 alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Menos 7 e 6. E 5 menos 10, substituindo ali as constantes de I2, dividido pela matriz original, que é menos 7 e 6, 6 e menos 8. Ok, então, determinante. Nós temos menos 7 vezes menos 10, menos 5 vezes 6. Dividido, determinante embaixo, a gente já sabe que dá 20, né? Vou economizar tempo aqui. Então, nós temos 70 menos 30 dividido por 20, ou seja, 40 por 20. E 2 corresponde a 2 amperes. Certo? E o I3? I3 igual a I2 menos I1. 2 menos 1. I3 corresponde a 1 ampere. Tá aí, resolução. Então, esse método, gente, é chamado de método das malhas, abordagem geral. Olha só, vamos fazer o seguinte. O Vinícius pediu para resolver alguns exercícios. Quem sabe a gente não resolve um do que os Vinícius pediu usando esse método. Tá? Deixa eu trazer aqui. Ó. Exemplo 2. Ele pede para calcular todas as correntes nas malhas e tensões nos resistores. As tensões nos resistores. Ok. Vamos desenhar o circuito. Aqui tem uma fonte de 110 volts. Então, olha, aqui está chamando de VA. VA, 110 volts. Ok. Aqui no meio tem mais um resistor e uma fonte. Essa fonte... desenhei o contrário, a fonte em cima e o resistor embaixo. Em termos de cálculo não dá efeito nenhum, mas eu quero fazer igualzinho, igual está no desenho, tá? A fonte aqui e o resistor embaixo. Sendo que essa fonte é VB 190 volts. E esse resistor aqui é o R1 de 5 ohms.
Esse resistor aqui é o R2, também de 5 ohms. Esse resistor de cá é R3. $15 ohms. E esse resistor aqui é R4, 20 ohms. Deixa eu ver se está tudo aí. Ó. 15, 20, 195, R1, 5, 110 volts. Ok, Vinícius? É isso aí, não é? Isso mesmo. Bom, gente, para facilitar, eu não vou, eu só vou dar, eu vou começar comentando, eu vou deixar para resolver quando a gente voltar do intervalo. Porque não dá tempo. Mas, tá vendo esses dois resistores aqui, ó, o R3 e o R4? Se quisesse, a gente poderia substituir por um único componente poderíamos chamar talvez de R5, de 15 mais 20, 35 ohms. Isso facilita na hora de montar as equações. Aí a gente calcula essa corrente, tá? E depois que calcular essa corrente, a gente volta a dividir o circuito também, mas fica a critério. Eu não vou... Seria uma forma de simplificar os cálculos, mas eu vou manter desse jeito, né? Então, quando a gente voltar do intervalo, eu vou resolver esse circuito do jeito que ele está aí, tá bom? Vamos fazer uma pausa agora, então, a gente volta às 20h45, pode ser? Tá bom, gente, daqui a pouquinho nós estamos de volta, então.